Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou a Maressa Batista, você está no programa Lições Bíblicas em Ação, um programa da D Cruzeiro, Ministério do Belém, sobre a direção do pastor Isaac Strobel. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, seja bem-vindo à nossa aula. Nós estamos aqui para aprendermos juntos e falarmos um pouquinho da lição número 5, lição que tem como título Como Ler as Escrituras, né? Então, a gente lê tanta coisa, né, meus irmãos? A gente lê tantas revistas, a gente vê tantos livros, né? Quando a gente vai estudar, fazer uma faculdade, as crianças que estão na escola, elas também fazem leitura de vários livros. E por que não ler as Escrituras Sagradas, né? O livro que é mais importante para todo e qualquer cristão, né? Então nós temos aqui um manual, nosso trimestre hoje está recheado. Esse trimestre nós vamos falar sobre as Escrituras Sagradas. E por que fazer a leitura da Bíblia? Porque a Bíblia, ela é a inerrante, infalível palavra de Deus. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele diz assim para Timóteo: Timóteo, pregues a palavra. E o que é pregar a palavra? Pregar a palavra é explicar a palavra e também aplicar a palavra de Deus. Então, nós temos a oportunidade de ler, explicar e colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, não é verdade? E eu quero já começar a nossa lição falando sobre o texto áureo. E correndo Filipe, ouvia que lia o profeta Isaías. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? E olha que pergunta interessante que ele faz, né, para Filipe. Ou, aliás, Filipe faz para o homem: entende tu o que lês? Quantas pessoas, muitas vezes elas leem a Bíblia, ela tem uma pergunta, ela tem uma curiosidade. E é bem verdade, meus irmãos, nós não sabemos tudo. Quantas vezes nós temos que recorrer a algum professor, alguma pessoa, porque nós estamos lendo a palavra do Senhor e de repente vem sobre nós uma dúvida. E é interessante porque a dúvida faz com que nós tenhamos curiosidade para aprender a Bíblia. Se nós formos pensar em tudo que nós lemos, ou quando, eu vou dar um exemplo bem claro para os irmãos, e você, professor, pode usar exemplos, né, para idealizar, para mostrar para o seu aluno o que ele precisa aprender e como ter essa vontade de ler a palavra do Senhor. Quando você vai a algum museu, se você já teve a oportunidade de ir no museu, você vê uma pintura, né, pinturas famosas como Van Gogh, como Mona Lisa, e às vezes você olha para aquela pintura e você fala: nossa, mas não tem nada de interessante, não tem nada do que uma mulher olhando com aquela cara assim meio esquisita para você. Mas aí quando você entende a explicação, quando alguém explica: olha, a Mona Lisa, ela foi um grande marco na trajetória de Leonardo da Vinci, porque ele foi o primeiro homem que começou a desenhar um olho tridimensional. O que isso significa? Que onde você olha para a Mona Lisa, de qualquer ângulo que você olhe para ela, ela está olhando para você. E isso faz com que o quadro Mona Lisa seja um dos quadros mais valiosos de toda a história. Aí você pensa: puxa, que legal, eu não sabia disso, agora eu sei e agora eu dou valor. A palavra do Senhor é a mesma coisa, né? Muitas vezes nós lemos de forma batida e nós não temos curiosidade para saber sobre ela, e é justamente a curiosidade, o saber, o entender a palavra de Deus que vai fazer com que você se prenda à leitura, que você queira saber mais o porquê das coisas, né? Um outro exemplo que nós podemos dar, né? Eu lembro certa vez que eu estava falando sobre Jonas, pesquisando sobre Jonas, e Jonas, ele tinha um chamado, ele recebeu um chamado para pregar em Nínive. E o chamado dele era muito simples, ele tinha que falar para Nínive apenas 7 palavras, né? Ainda 40 dias e Nínive será destruída, né? Então, é uma mensagem muito simples, e nós sabemos que no Antigo Testamento, os homens, as mulheres não tinham a oportunidade que nós temos hoje. E qual é o que nós temos a liberdade hoje de mergulhar no Espírito Santo, de falar com o Espírito Santo, de ter o Espírito Santo ao nosso lado. Naquele período, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Então a profecia, a palavra era muito limitada. E aquele homem, ele recebe de Deus uma palavra e ele simplesmente fala para Deus: não, eu não quero ir.
E eu fiquei curiosa para saber, mas por que Jonas não quis descer a Nínive e fazer uma pregação tão simples, na verdade? E a curiosidade faz com que você faça a leitura e que você queira saber mais sobre as Escrituras. Então é isso que você precisa saber, né? Você ter curiosidade para saber os porquês, os praquês, para que esse homem disse isso, por que isso aconteceu, por que isso está escrito. E se você ficou curioso para saber por que Jonas não foi pregar em Nínive, eu te desafio, né, a fazer a leitura da Bíblia e depois fazer a sua pesquisa para que você possa então saber por que Jonas não foi pregar em Nínive, né? E isso vai ficar para você, eu não vou responder a sua pergunta. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia. Mas é claro que não são infalíveis, né? Porque nós somos humanos, né? Estamos sujeitos a errar, né? Quem fala que não erra já está errando, já está pecando. E é por isso que não podem ser colocadas acima da palavra, da autoridade de Deus. Aqui nós temos na palavra do Senhor a infabilidade, a inerrância. Nós humanos, nós somos falhos, nós temos defeitos, a palavra do Senhor não. E é muito importante, eu quero trazer esse texto, e você também, professor, enriqueça a sua aula com coisas que estão além da revista, né? Para que o seu aluno compreenda, para que ele possa entender melhor a palavra do Senhor. E eu quero trazer uma referência que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 27. E lá, em muito suma, eu quero trazer para você que Jesus, falando para os homens, né? Que aquele que ouve a palavra do Senhor e não põe em prática, é semelhante ao homem que edifica a sua casa na areia. Por quê? Porque a pessoa que ouve, aprende a palavra do Senhor, até entende aquilo que fala, mas não põe em prática, esse homem, ele é indouto, ele não é culto, porque ele não teve a capacidade, a coragem de colocar aquilo em prática. Então ele é semelhante a um homem que edificou a sua casa na areia. Aí vem a tempestade, aí vem os desafios da vida, aí vem as intempéries que nós passamos e aquela casinha ela vai ser destruída porque a sua casinha não estava firmada na rocha. De certa forma, aliás, ao contrário também, aquele que ouve a palavra do Senhor, aquele que entende a palavra do Senhor e coloca em prática aquilo que ele lê, ele é comparado ao homem que firmou a sua casa sobre a rocha. Aí pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir os desafios da vida, mas a casinha permanece firme, porque a casinha está fundamentada na rocha. A palavra do Senhor, Jesus mesmo disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui está a palavra que liberta. Não é a palavra que a Maressa fala, não é a palavra que o professor que você escuta fala, mas é a palavra que veio inspirada pelo Espírito Santo, é a palavra que veio para transformar as nossas vidas, né? E quando nós pensamos, quando você compra alguma coisa, quando eu compro uma revista, talvez não, né? Mas quando você compra um produto de limpeza, quando você compra um refrigerante, quando você compra uma caixinha de suco, quando você compra uma televisão, quando você compra qualquer coisa, você pode perceber que na embalagem ali vem o manual de instrução, né? Então, quando você compra uma televisão, está ali escrito como você deve fazer para você colocá-la na sua sala, como que você deve fazer, como você deve limpar, né? Então, o que eu entendo com isso, que tudo que nós adquirimos vem com manual. Porque quem melhor para falar do produto daquele que criou, não é verdade? Então, aquele que fez um suco, ele sabe que se você abrir, você tem que consumir em 3 dias. E por que eu estou falando isso? Porque nós somos criaturas de Deus. E quem melhor para falar da criatura, quem melhor para falar da sua criação, do que Deus. Então Deus, ele fez o manual. Aqui é o manual do Criador. Aqui você encontra as respostas para todas as suas indagações, para todas as suas dúvidas, e tudo que você precisa está aqui na palavra de Deus, né? Então, meu irmão, você está convidado, você ouvinte, você professor, você aluno, você que não é cristão, você ainda que não aceitou Jesus, você está convidado a ler a palavra do Senhor, e eu tenho certeza
que a sua vida será transformada, né? E nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 8, do versículo 26 a 30. Faça você a sua leitura aí na sua casa, faça a leitura com os seus alunos em classe, e nós já vamos prosseguir para um plano de aula. E por que ler a Bíblia, né? Todo cristão tem o dever, né? Isso não é uma sugestão, né? Todo crente, todo cristão, ele tem que ler a palavra do Senhor, porque quem melhor para falar das coisas de Deus, senão o próprio Deus, né? Então, a pessoa que quer ter comunhão com Deus, a pessoa que quer ter uma vida consagrada a Deus, ela deve fazer a leitura da palavra do Senhor. E a segunda pergunta é: qualquer pessoa pode ler a Bíblia? E eu te digo, sim, é claro, qualquer pessoa pode ler a Bíblia. Inclusive, incentive desde criança a criancinha a aprender a palavra de Deus. Sabe o que é lindo? É quando você está na igreja e você faz uma pergunta muito simples, né? Quem construiu a Arca de Noé? E as criancinhas todas querem responder Noé. E quando você faz uma gincana, né, entre as crianças, você percebe que eles gostam de saber, eles gostam de aprender. Então, por que não incentivar? Qualquer pessoa pode ser a Bíblia. Eu preciso ser cristão para ler a Bíblia? Não, meu querido. Você, sendo cristão ou não cristão, você pode e você deve ler a Bíblia. E eu faço um convite a você, né? Porque muitas vezes a gente fala assim: Maressa, mas eu não vou entender o que a palavra do Senhor vai dizer, eu não vou entender aquilo que está escrito. Eu desafio você a começar pelos livros mais fáceis, não é verdade? Eu lembro que quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, eu comecei a ler pelo livro de Esther. O livro de Esther é um livro gostoso, um livro histórico. Depois a gente vai lendo Ruth, aí depois você pega o livro dos Salmos, aí você tem aquele refrigério para a sua alma, você tem aqueles salmos que falam ao seu coração. Então comece pelos livros mais fáceis, vai deixando Apocalipse para depois, mas se você quiser começar por Apocalipse, você depois pode ir lá fazer o curso do pastor Júlio também. Ele vai estar te ensinando a fazer as interpretações corretas, né? Então, por que ler a Bíblia? Porque ela é a palavra de Deus. E se você se considera um cristão, você tem que conhecer a palavra do Senhor. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia? Claro que pode, né? Toda e qualquer pessoa pode e também deve ler a palavra do Senhor. E se você deseja conhecer a Deus, você precisa ler a sua palavra, né? Muitas são as indagações, muitas são as nossas perguntas, mas todas as respostas estão aqui na palavra do Senhor. E muitas pessoas, me permita dizer isso, nós estamos aqui em um ambiente de sala de aula, você, professor, vai estar em um ambiente de sala de aula e você tem a função de ensinar ao seu aluno, né? Como o irmão que fez aqui o textuário, como aquele irmão que perguntou para Felipe, pergunta para o irmão: você entende o que você está lendo? Então, o seu aluno precisa entender aquilo que você quer passar. Muitas vezes nós queremos uma resposta da parte do Senhor e me permita dizer que existem muitos gurus hoje, né? A pessoa procura, não, eu quero fazer isso, eu vou lá procurar a irmã fulana, eu vou procurar a irmã ciclana, que ela vai orar e Deus vai revelar. Meu irmão, você não precisa disso. A maior revelação está aqui na sua frente. Se você tem alguma questão, vá falar com Deus, né? A Bíblia nos fala que do homem mais sábio do mundo, né? O homem mais sábio, fora Jesus, é claro, foi Salomão. Salomão era o homem mais inteligente, mais sábio que existiu. Mas sabe quem deu a sabedoria para Salomão? Foi Deus, porque Deus não é sábio, Ele é a fonte da sabedoria. Então, se você tem alguma pergunta, se você tem alguma questão pessoal, se você está com alguma dificuldade, vai procurar a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Quantas pessoas esperam uma revelação, uma profecia, enquanto que a maior revelação de Deus para o homem está aqui? E sabe o que é melhor? É de graça. Tá? Se você não tem um exemplar na sua casa da palavra do Senhor, pode vir aqui na rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 180, e eu tenho certeza que vão te dar de graça um exemplar da Bíblia, da palavra do Senhor, né? Nós mais do que introduzimos essa lição, mas tem um pastor que eu gosto muito de escutar, né? Todas as vezes que eu vou me preparar para dar alguma aula, eu procuro esse pastor e me permita dizer, o pastor Agnaldo Betti é um grande homem de Deus e ele sempre tem uma máxima, né? Sempre tem uma frase de impacto. E engraçado que eu encontrei esse mesmo texto aqui na leitura da revista da Escola Dominical.
E ele diz assim, olha, texto sem contexto é pretexto para heresia. Por quê? Porque muitas vezes nós pegamos alguma partezinha da palavra do Senhor que nós gostamos muito e aplicamos como nós bem queremos, né? E nós não lemos o contexto com que aquilo foi escrito, por que para aquilo foi escrito, e nós inventamos as nossas próprias normas, as nossas próprias fórmulas, na verdade. Então, texto sem contexto é pretexto para heresia. E, irmão, nós temos uma responsabilidade, nós como cristãos, nós como professores de escola dominical, nós como ministradores da palavra, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Sabe por quê? Porque uma palavra mal colocada, uma palavra maldita faz com que uma pessoa venha desanimar da casa do Senhor, né? Uma palavra que foi falada e não foi cumprida na vida daquele homem, daquela mulher, faz com que muitas vezes a pessoa saia até da igreja, né? E entenda uma coisa, crente não desvia no mundo, crente desvia dentro da igreja. É na igreja que o crente começa a se afastar de Deus. Isso por quê? Porque muitas vezes nós, os ministros, nós não somos perfeitos, longe de nós, né? Nós não temos a perfeição, né? Nós estamos caminhando para isso. Se nós pudéssemos usar uma camiseta, nós deveríamos usar estamos em obras, né? Porque o cristão está em obras, né? Nós estamos alcançando, querendo nos tornar perfeitos, e isso só vai acontecer quando nós chegarmos ao céu, né? Mas nós temos que sim, termos muito cuidado quando nós formos fazer uso da palavra do Senhor, porque uma palavra mal colocada, uma palavra mal interpretada, faz com que um cristão que está sentado dentro da nossa igreja saia da presença do Senhor, né? Temos inclusive que temos que ter cuidado com os extremos, né? Também. Eu sempre aprendi com o meu pai que na nossa vida, a vida de qualquer pessoa tem que ser equilibrada, né? Nós não podemos ser perfeitos e nem queremos levar para um lado extremo das nossas vidas. O que eu estou querendo dizer é que quantas pessoas sabem tudo sobre a Bíblia, né? Sabem todas as leis, sabem os versículos de cor, sabem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, na verdade, só que não tem vida de comunhão com Deus, não tem vida de oração. Isso se torna farisaísmo, né? Você se torna uma pessoa racional, você se torna uma pessoa que só você está certo, que tudo que o homem prega, não, ele não falou errado, ele não disse isso, isso não funciona. E o outro extremo é aquela pessoa que só busca a comunhão e não busca saber a palavra do Senhor. Eu só oro, eu só jejuo, eu sou o santarrão, não tem pessoa melhor do que eu. Os dois extremos estão errados. O cristão ele tem que ter o equilíbrio, ele tem que saber a palavra do Senhor e também tem que ter a sua vida de comunhão com Deus. Amém? Podemos prosseguir então para o primeiro tópico da lição. A Bíblia, ela precisa ser interpretada, né? E o primeiro tópico vai falar sobre a importância da exegese. Exegese vem do grego ex, traduzido como fora, e eigein, como sentido de guiar. Literalmente significa guiar para fora, ou seja, você extrair do texto aquilo que o autor, aquilo que aquela pessoa escreveu, quis passar. E você, professor, tem a missão de esclarecer isso para o seu aluno. Como? Dando para ele exemplo. E eu trouxe aqui um exemplo a vocês. João, capítulo 14, versículo 1. João, capítulo 14, versículo 1 diz assim, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Aí você pergunta, Maressa, o que isso tem a ver com a lição? Tem tudo a ver, porque nesse texto você pode trazer um exemplo para o seu aluno do que é a exegese. Por que Jesus falou isso? E por que ele falou da forma que ele falou? E eu vou te explicar. Naquele tempo, nos tempos de Jesus, quando a pessoa queria casar, quando um homem queria casar com uma mulher, não existia namoro, na verdade, existia um compromisso, né? O casamento ele era feito em 3 etapas. A primeira etapa é quando o noivo estava interessado numa mulher, ele ia até a casa do pai dessa mulher e ele fazia um contrato com ela. Olha, eu estou vindo aqui porque eu tenho interesse na sua filha, eu quero me casar com ela. E o item mais importante desse contrato
era o preço que o noivo ia pagar para ter a sua noiva. Entenda que a noiva, ela não podia se sentir ofendida porque o preço que o noivo ia dar para o pai dela tinha que ser um preço justo, um preço alto, porque isso estava dizendo que o noivo, ele tinha um interesse naquela mulher e ela era uma peça preciosa, ela era uma mulher preciosa. Então o item mais importante desse contrato era o preço com que o noivo pagaria pela noiva. A segunda etapa do casamento nos tempos de Jesus era quando o noivo, depois que ele fez o contrato com a noiva, com o pai da noiva, ele tinha uma missão. Qual era a missão do noivo? Ele ia preparar o lugar para receber a noiva. Ele literalmente, ele ia para a casa do pai dele para construir um cômodo para recepcionar a sua noiva. Quando ele fazia o contrato de casamento e quando ele saía para preparar a casa onde a mulher dele iria morar, ele estava falando para a noiva dele: eu estou indo fazer a minha parte, agora você precisa fazer a sua. Porque a terceira etapa do casamento era justamente quando o noivo, depois de ter feito o contrato, depois de ter feito ali, então a promessa de que iria construir um lar para a sua noiva, é que ele voltaria para buscar. Qual era a função da noiva? O noivo tinha que ir preparar um lugar para a noiva e a noiva tinha que se preparar para receber o noivo. Então, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que se preparar o seu enxoval, ela tinha que cuidar da sua beleza para poder recepcionar o seu noivo. E sabe o que é interessante? Na tradição daqueles tempos, a noiva estava sempre com um candelabro, com uma luz ali cheia de óleo, porque o noivo podia voltar a qualquer momento para buscar. Ela não sabia a hora que o noivo voltaria, mas ela tinha uma missão, ela tinha que estar consagrada, ela tinha que estar separada e ela tinha que estar preparada. Então, o que eu quis dizer com isso tudo, a importância da exegese. Jesus, em João capítulo 14, ele está dizendo: olha, eu sou o noivo. Eu comprei a igreja por um alto preço. A minha noiva foi comprada com o meu próprio sangue. E sabe o que ele fala? Eu estou indo para o meu Pai. Eu estou indo preparar para vocês um lugar. E ele nos deixa uma promessa: porque eu vou voltar. Olha que exemplo maravilhoso você pode usar na sua classe. A importância da exegese, a importância de saber o porquê, para que aquilo foi deixado para nós, né? No segundo tópico da lição, nós temos as limitações dos leitores. E por favor, não pense que aqui nós estamos falando de pessoas que não têm capacidade de leitura, pessoas que não têm formação. Não é isso o que o autor quis trazer aqui para nós nessa lição. As limitações dos leitores é porque Deus usa qualquer tipo de pessoa. Deus não usa somente os cultos, somente os teólogos, somente os sábios. Deus usa qualquer pessoa que esteja na posição para servir a Deus. E se nós não fizermos a obra do Senhor, Deus usa até um jumento para falar. Então não pense que você, professor, você, professora, você que é crente há muito tempo, você que ministra a palavra do Senhor, que você é tudo isso, porque você não é. Quem é e sempre será é Deus quem nos privilegia, nos honra de nos usar. Mas se nós não fizermos, Deus usa o jumento até para falar. Mas o que o autor da lição está querendo dizer aqui é que muitas vezes nós temos uma pré-concepção. Nós temos uma formação, nós temos uma ideologia que já está na nossa cabeça. E muitas vezes nós trazemos isso para o texto sagrado. Então, quais são as nossas limitações? É você trazer para dentro do texto bíblico alguma coisa que já está no seu coração. E não é assim que deve ser feita a interpretação da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é dignamente inspirada e ela não pode ser traduzida ou ela não pode ser falada do modo que a Maressa quer. Não pode ser falado do jeito que você quer. E eu gosto de um texto, Deuteronômio, capítulo 28, muitas pessoas usam por aí afora a seguinte fala: nossa, todas essas bênçãos me alcançarão. Glória a Deus, meu irmão, todas essas bênçãos vão te alcançar, mas para que as bênçãos de Deus te alcancem,
você primeiro precisa ouvir atentamente a voz do Senhor. Então, o que o texto e o autor da lição está querendo nos dizer é que nós muitas vezes queremos trazer a palavra do Senhor para dentro das nossas vidas, no sentido de moldar a palavra do Senhor aquilo que nós queremos. E não é assim, meu irmão. A palavra do Senhor, ela deve ser lida de acordo com o que o Espírito Santo quer falar. E muitas vezes, o que Deus quer nos falar vai ser duro de ouvir, vai machucar, mas é para te curar, é para te sarar e para que você vá para o céu. Prefira uma dura verdade a uma doce mentira, porque a doce mentira te leva para o inferno, mas a palavra do Senhor, ela vai permanecer sendo a verdade, ela vai te libertar e vai te levar para o céu. E no terceiro tópico, fala sobre a natureza das Escrituras. Aqui nada mais é do que um resumo do que a Bíblia é. Ela tem 66 livros, divididas em Antigo Testamento, Novo Testamento. Ela foi escrita particularmente, ou melhor, majoritariamente, né? Desculpa, né? Mas às vezes a gente erra aqui também. Né? Majoritariamente, acertei, viu? Majoritariamente em grego, né, o Novo Testamento, e o Antigo Testamento em hebraico e algumas partes em aramaico. Aramaico nós vemos quando Jesus ele fala na cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, é aramaico. Quando ele fala para a filha de Jairo, Talita cumi, né, que significa, que traduzido é menina, te digo levanta, aramaico, né? Então nós temos aqui a divisão da Bíblia e alguns dos seus pormenores. Agora, a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 autores de diversos períodos, culturas, vamos dizer assim, culturas, modos diferentes, costumes diferentes, mas ela foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo, né? Então nós temos a Bíblia hoje como um livro único, inspirado pelo Senhor. E sabe o que é lindo? Porque são poucos os livros que você tem o privilégio de ler na presença do autor. Você tem o privilégio de ler a Bíblia na presença do autor. Quando você for fazer a leitura da palavra de Deus, fala, Espírito Santo, senta aqui do meu lado, vem me explicar o que o Senhor quis dizer quando o Senhor inspirou o autor a escrever isso. E eu tenho certeza que você vai fazer uma leitura diferente e você vai ser impactado pela palavra do Senhor. Quantas vezes eu estou na minha casa, eu começo a ler a palavra do Senhor e o Espírito Santo vai trazendo aquela mensagem no meu coração e aquilo fica martelando no meu pensamento. Sabe o que é isso? É o autor do livro falando com você, né? Que privilégio o nosso. Nós podemos seguir então, e eu quero ler aqui com vocês, então qual é o método mais tradicional para o estudo da Bíblia? É analisar justamente os motivos, as razões, a finalidade com que o autor escreveu aquele livro, né? Qual é o conteúdo? Por que foi feito, né? Então, quando você for fazer a leitura de algum texto, faça essas perguntas. Às vezes é difícil nós interpretarmos. Aí você fala, por que ele escreveu dessa forma? Para quê? Para quem? Né? Quais são os motivos? Né? E aí você vai ter então uma interpretação ou você vai abrindo a sua mente para entender a palavra do Senhor. E a sinopse primeira que nós vamos fazer, que resume o primeiro tópico é: as Escrituras Sagradas precisam ser interpretadas para que todos conheçam o verdadeiro significado daquela mensagem. Amém? Vamos lá, vamos prosseguir para o tópico 2. O tópico 2, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia, né? Nós cremos na inspiração da Bíblia, né? Deixa eu passar aqui. Nós cremos sim, a autoridade da Bíblia, nós cremos na inspiração da Bíblia, nós cremos que ela é a inerrante, infalível palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé, né? E nós cremos que tudo que está escrito nela é verdadeiro. Muitas pessoas dizem que a Bíblia ela é ultrapassada, que ela é desatualizada, que ela precisa ser atualizada. Mas deixa eu falar uma coisa para você, né? Você que está me escutando. A palavra do Senhor diz que Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Nele não há dúvida e nele não há sombra de variação. Se você crê que Deus não muda e que Ele jamais mudará, por que haveria da palavra dele ter que ser atualizada?
ele inspirou e ele permanece, a palavra é inspirada e ela permanece sendo atual, né? E sabe o que é mais lindo na palavra do Senhor? Quando você começa a ler a palavra de Deus, você percebe que toda vez que você lê o mesmo texto, você tem uma revelação diferente. Deus fala com você de uma forma diferente. Então, para quem está dizendo que a Bíblia é ultrapassada, eu gostaria de fazer um desafio para você. Faça a leitura da Bíblia, né? Sem nenhuma pré-concepção, sem nenhuma ideia na sua cabeça. Leia a Bíblia de cabeça bem aberta e eu tenho certeza que você vai ter uma visão diferente da palavra do Senhor. E eu me proponho, né? Eu me proponho a tirar as suas dúvidas e se eu não souber, porque muitas coisas eu não vou saber, né? Como diz o meu avô, a gente vive para aprender e ainda, ele tem 85 anos, é um dos homens mais inteligentes que eu conheço e ele fala o seguinte, eu só sei que nada sei, então quem sou eu também, né? Eu sei que nada sei e o que eu não souber, eu vou passar aqui para o pastor Isaac, eu passo para os pastores, eu passo para os professores e eles vão retirar todas as suas dúvidas, né? No tópico 2, item 1, autoridade da Bíblia. 2, a iluminação do Espírito Santo. Esse é uma parte muito interessante, né? A iluminação do Espírito Santo. Quantas vezes nós estamos no culto, né? Eu sou evangélica, graças a Deus, desde que eu sou criança. Então, eu participei de inúmeros, vários, incontáveis cultos, né? E quantas vezes nós escutamos alguém pregando sobre uma coisa que nós sempre ouvimos, mas ele traz para a gente uma forma diferente, uma visão diferenciada daquele texto. Sabe o que é isso? É a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo trazendo uma coisa nova, aquele versículo que você sabe de cor, aquilo que você pensou que você já bateu tantas vezes, como o Salmo 23, né? O Salmo 23 é um dos salmos mais lidos em toda a Bíblia, né? E quantas vezes nós escutamos o Salmo 23 e Deus fala conosco de uma forma nova, de uma forma diferente. Isso é a iluminação do Espírito Santo. E o item 3, o valor da experiência. Uma das particularidades da Bíblia é que ela não esconde os registros trágicos. Ela não esconde aquilo que os homens fizeram de errado. Se a Bíblia fosse meramente um livro escrito por homens, eu tenho certeza que os homens não colocariam aquilo que eles fizeram de errado. Como que a gente sabe que a Bíblia ela foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo? Porque a Bíblia não esconde o que os homens fizeram. Sabe por quê? Para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de aprender, né? E termos aí, então, uma visão diferente daquilo que eu devo e daquilo que eu não devo fazer, né? O tópico 3... Aliás, o sinopse do tópico 2 é: a Bíblia é a autoridade final, o Espírito Santo nos auxilia na sua compreensão e a experiência confirma as verdades bíblicas. E depois nós temos o tópico 3, regras básicas de interpretação. A Escritura é a sua própria intérprete, né? Por quê? Deuteronômio 29 fala o seguinte: aquilo que é para nós sabermos, Deus revela. As coisas ocultas são para Deus e as reveladas são para nós. Então, tudo que a Bíblia fala é para o nosso exemplo, é para nós interpretarmos a sua palavra. E aquilo que a Bíblia também não fala, meu filho, não precisa ficar conjecturando, não entre em brigas, né, que não vão te levar a nada, que não vão te levar, inclusive, para o céu. Aquilo que a Bíblia não fala, não é para você saber. Se Deus quisesse revelar, Ele já teria falado na sua palavra, né? Então, a Escritura é a própria intérprete. Um texto vai levando a outro texto e assim você vai interpretando a palavra do Senhor. Eu gostaria de trazer um outro exemplo, né, quando a gente fala sobre regras básicas de interpretação e qual a importância de nós sabermos os motivos, as razões com que o autor escreve. Eu gostaria de trazer um texto que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 13, que diz assim: olha, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado para os homens. Olha, uma regra de interpretação. Por que Jesus ele fala dessa forma? Porque ele usa o sal como exemplo. O sal, ele era uma substância que ele era extraído de uma das costas de um aborto chamado Jabel Usdum.
Quando o sal era extraído do Mar Morto, ele não poderia ser misturado com outras substâncias, porque o sal, quando ele era misturado com outras substâncias, ele perdia a sua característica, ele perdia a sua propriedade. Então, o sal que era misturado, ele não servia mais para nada. Eles pegavam esse sal, que já não tinha mais nenhuma serventia, que era o de condimentar, que era o de conservar, e eles jogavam, eles lançavam o sal ali nos degraus, nos declínios ao redor do templo, para que quando os homens passassem, eles não escorregassem. Jesus está dizendo para nós, olha a importância da interpretação do texto. Olha, vocês são como sal. Se vocês se misturarem com outros elementos, vocês vão perder a sua característica principal. E se você perde a sua característica principal, você não serve mais para nada, a não ser jogado fora e ser pisado para os homens. Então, amado professor, querido professor, aluno de escola dominical, seja curioso. Por que a Bíblia está escrito? Porque na Bíblia está escrito dessa forma? Porque o autor fez isso? Porque isso aconteceu? A curiosidade vai te levar a ler a palavra do Senhor com mais afinco, a ler com mais curiosidade, a ler com mais... Para falar bem honestamente, que você seja mais interessado na palavra do Senhor. Então, que você seja desperto através dessa aula, através da aula do professor, né, da sua escola dominical, a ser um leitor, um curioso da palavra do Senhor. Nada melhor do que saber a palavra de Deus, né? A iluminação do Espírito Santo e o valor da experiência, né? Não, desculpa, né? Nós estamos no tópico 3, os princípios da interpretação da Bíblia, né? Nós já falamos do primeiro tópico, do primeiro item, a escritura é a sua própria intérprete. 2, os princípios da interpretação bíblica, né? Tudo que foi escrito na Bíblia é literal, né? Será que nós podemos interpretar a Bíblia somente da forma literal? Com certeza não, né? Porque tem muitas partes da palavra do Senhor que não foram faladas e para serem interpretadas de forma literal. O próprio autor da lição traz quando Jesus, ele fala, olha, parti e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, né? Então Jesus não estava falando que ali estava um pedaço da carne dele, Jesus estava falando uma simbologia. Uma outra referência que você, professor, pode usar na sua classe é quando Jesus está dizendo para os homens o seguinte, olha, se o teu olho for mau, eu falo para você arrancar o teu olho, né? Porque é melhor você chegar no céu sem o olho do que escandalizar. Aí eu pergunto, Jesus foi literal nessa parte? Jesus falou exatamente isso? Fala para mim, eu desafio você a me responder, né? Se você nunca olhou para uma coisa que você não deveria ter olhado. Se todo mundo que olhou para alguma coisa que não deveria ter olhado perdesse o seu olho, muitas pessoas não teriam mais o seu olho, né? Então, né, Jesus não usou aqui de forma literal. E depois, o item 3, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Não traga, de forma alguma, a sua própria interpretação para a palavra do Senhor. E digo mais, aprenda com os cristãos de Bereia, Atos capítulo 17. Aqueles homens eram nobres, mas todas as palavras que foram faladas por Paulo, eles estavam ali nas escrituras examinando para ver se eles estavam falando corretamente. Não importa o pastor que você escute, quão famoso ele seja, o que ele tenha de bagagem. Quando ele estiver falando, faça com que a palavra dele passe pelo crivo da palavra. Se não passar pelo crivo da palavra, é porque não está de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Então a escritura é a sua principal interpretação. Assim sendo, o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito auxiliam na correta interpretação. E eu concluo essa lição dizendo, nenhuma tradição, meu irmão, nenhuma experiência podem estar acima da autoridade bíblica. Tudo que acontece dentro, fora da igreja, tem que passar pelo crivo da palavra, porque a palavra permanece e continuará sendo a maior autoridade. E eu te convido a ficar conosco na próxima lição, lição de número 6, a Bíblia como um guia para a sua vida. Não perca essa lição. E se você está gostando, não deixe de deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei aqui no nosso canal. Se inscreva, participe. E eu te convido também, meu irmão, a fazer a leitura da palavra do Senhor. Se de repente você tem alguma dificuldade, nós temos aqui no nosso canal
toda a Bíblia já feita, já falada, já ministrada, já lida. E eu te convido, se você ler um episódio por dia, até o final do ano, você já leu toda a palavra do Senhor. Eu agradeço você pela sua participação, agradeço por você estar vendo esse vídeo e estamos aqui, meus irmãos, esperando você na EBD, na Escola Bíblica Dominical. Venha aprender a palavra do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.